Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição da primeira temporada do Entre Direitos, uma produção do estúdio Lex Media da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. Hoje temos aqui a presença do professor Miguel Balaz, professor da casa. Hoje, o tema que, sinceramente, a gente espera nunca precisar, mas vai que um dia, hipoteticamente falando, claro, você seja preso em flagrante. Pois é, porque goste ou não, qualquer pessoa pode ser presa. E é exatamente aí que entra o assunto de hoje, a audiência de custódia. Um instituto do nosso sistema de justiça que garante direito de todo custodiado ser apresentado a um juiz num prazo específico. Mas o que é essa audiência de custódia? Quem participa dela? Qual a importância dela? É nesse contexto que o professor Miguel vem conversar com a gente aqui hoje no podcast. Professor Miguel, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a gente estar recebendo o senhor. E eu queria que o senhor se apresentasse aqui no podcast Entre Direitos. Quem é o senhor Entre Direitos? Olá, professor Ticiano. Caros ouvintes do podcast e alunos da FDCI, é um prazer muito grande estar aqui com vocês neste podcast Entre Direitos para tratar de um assunto tão importante que é a audiência de custódia. Meu nome é Miguel Balaz, eu sou juiz de direito, atualmente titular da Terceira Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim já há 10 anos. Uma vara de competência criminal de crimes residuais. Então, todos aqueles crimes que não vão para as varas especializadas caem lá nesta unidade do qual eu sou o titular. Sou também juiz por extensão na comarca de Atílio Viváqua, que está passando por uma fase de digitalização, virtualização e incorporação em Cachoeiro de Itapemirim. Sou mestre em Direito Segurança Pública pela UVV. Tenho especialização em Direito Público pela Faculdade de Direito da Damásio de Jesus, lá em São Paulo, e sou formado na Universidade Católica de Santos, também lá no estado de São Paulo. Mas hoje, de todas essas atividades, desse humilde currículo que eu disponho, a minha maior alegria é ser professor aqui da FDCI com os alunos de Direito Constitucional 2, terceiro período. Que maravilha, professor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Há quanto tempo o senhor exerce a magistratura? A magistratura eu já exerço há 14 anos, eu tive uma passagem de 3 anos lá no estado de Pernambuco, eu fui magistrado também, concursado lá no estado, permaneci lá por 3 anos exercendo as minhas funções e depois logrei êxito em passar no concurso aqui no nosso estado, então já há pouco mais de 10 anos, indo para 11 anos magistrado aqui no Espírito Santo. Ótimo. Em Cachoeiro de Itapemirim especificamente, quanto tempo o senhor já exerce a magistratura? Quase que a esse mesmo tempo. Estou aqui em Cachoeiro já há 10 anos, eu tive uma pequena passagem de 6 meses no norte do estado, na divisa da Bahia com Minas, ali, Mucurici, Montanha, Pinheiros, aquela região norte do estado. Depois tive uma temporada de alguns meses também lá no Caparaó, em Iuna e nas comarcas ali do entorno, e depois vim aqui em Cachoeiro e estou há praticamente 10 anos nessa mesma unidade criminal. Ótimo. Eu sempre começo com os nossos entrevistados, os nossos participantes professores, para que eles nos falem, já que a gente fala a partir da academia e para a nossa vivência, qual a ideia que o senhor traz consigo de direito? Qual o conceito de direito? Claro, não estou falando aqui num perpasso acadêmico, porque nós temos disciplinas no curso que cuidam especificamente disso, dentro até mesmo no âmbito da filosofia e tal. Minha pergunta é no sentido do senhor, como o senhor sente, como você percebe o direito ao longo da sua atuação, até mesmo como atuação como docente, no seu dia a dia, como cidadão, como juiz de direito, enfim. O que o senhor pode contribuir com esse conceito no dia a dia para a nossa audiência? Olha que reflexão interessante. Então, Tiziano, eu vejo o direito assim de uma forma muito prática. Eu penso o direito como um conjunto de regras e normas que estão à nossa disposição para a nossa melhor convivência possível em sociedade. Então, sendo o nosso objetivo maior conviver bem com os nossos iguais, o direito seria essas regras de convivência, normas mínimas que vão nos permitir comportar-nos adequadamente um com o outro.
as regras em que mostram aonde começa e onde termina os meus direitos, onde começa e termina o do meu próximo e as consequências da violação desses direitos. Então, se eu cometo uma violação, né, qual é a consequência? Há consequência? Qual seria ela? Então, eu vejo o direito nessa questão bem prática mesmo, de normas que permitem a nossa boa convivência no dia a dia em sociedade. Ótimo. Professor, a gente começa agora então falando, né, da audiência de custódia, da importância dela, mas eu quero trazer alguns dados do CNJ, compilados do CNJ, para que a nossa audiência possa ter essa análise conjuntural, né? Esse contexto em que dimensão a audiência de custódia está inserida no Brasil agora. A gente sabe que por volta de fevereiro de 2015 nós tivemos aí as notícias das primeiras audiências de custódias realizadas lá em São Paulo. Depois, isso foi sendo alargado, né, por motivação pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e foi andando. Bom, pelos registros do CNJ foram realizadas até hoje mais de 2 milhões de audiências de custódia. E qual foi o resultado desse desfecho? 59% dos casos resultaram das audiências de custódia da manutenção da prisão preventiva, enquanto 41% foram dada liberdade concedida. Apenas 0,3% foram encaminhados à prisão domiciliar. A gente vai disponibilizar tudo isso depois no podcast para a nossa audiência poder consultar se quiser. Houve registros, inclusive, de indícios de maus tratos e de tortura em 7% de audiências, cerca de 150 mil casos. E aqui eu já guardo uma pergunta para o senhor responder na sequência. Como era antes da audiência de custódia e como é hoje na audiência de custódia, para a nossa audiência poder compreender essa dinâmica, porque isso acabou sendo uma mudança, mas já a gente volta nisso. Outra questão que julgo eu interessante é que em 10 anos a aplicação da taxa de presos provisórios caiu em 40% em 2004 para 21% em 2024. Então, nesse período de 10 anos, né, a taxa de presos provisórios caiu de 40% para 21%, quer dizer, uma redução considerável. Queria, então, assim, concluir e ter uma análise, depois ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai poder analisar isso. Me parece que a audiência de custódia está plenamente implementada no Brasil. Essa é a ideia que a gente tem aqui no Brasil, com mais de 2 milhões de casos registrados. E o impacto dela é significativo, porque reduziu a proporção das prisões provisórias no Brasil, trouxe mais transparência ao rito e ajudou a detectar possíveis maus tratos e aperfeiçoamento também na gestão aí do encarceramento, né? Os dados revelam ainda que a complexidade do perfil, toda a complexidade do perfil desses custodiados. Por outro lado, tem um aspecto financeiro, custo para a implementação da audiência de custódia, o custo do preço, né, desse preso, desse custodiado para o sistema criminal de justiça, para os cofres públicos, seja na dimensão estadual, seja na dimensão federal. E o CNJ fala que houve uma redução no custo dos encarceramentos, né? Cada preso, por volta estimada no estado, custa em média de R$ 1.800 a R$ 3.000 por mês. Isso são dados parametrizados, né? Então você tem estimativas desses dados, porque há uma variação aí em cada estado de acordo com a política. A audiência de custódia diminuiu as prisões desnecessárias, evitando que pessoas que poderiam responder em liberdade sejam imediatamente encarceradas. Estima-se que a economia nacional pode chegar a 4,3 bilhões por ano, segundo o CNJ. Em suma, a audiência de custódia não representa um aumento significativo no custo do sistema,
sobretudo no custo operacional, porque você está simplesmente criando novas audiências para os magistrados e mais trabalho, vamos dizer assim, para os magistrados, mas me parece que inicialmente não existe um custo nesse primeiro momento, é algo mais de reestruturação de gestão e administração. Depois o senhor fale comigo se é essa impressão, se isso procede, se isso não procede. Bom, nesse contexto, vamos começar então com a primeira pergunta, pode ser, professor? Claro, com certeza, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu estou perguntando para o professor aqui, qual o objetivo do legislador em criar, implementar esse instituto, a audiência de custódia no sistema penal brasileiro, professor? O que ele quis com isso? Qual foi a medida? Qual foi o contexto que surgiu isso para a gente? O senhor pode falar um pouco disso? Sim, o objetivo da audiência de custódia é garantir ao preso, ao custodiado, um direito fundamental dele ser apresentado ao juiz, ser ouvido, ter uma defesa prévia antes de que o juiz decida a respeito da sua liberdade ou da sua prisão. E aí o aluno ouvinte poderia questionar assim, nossa, mas o professor falou que é um direito fundamental, e eu li lá o artigo 5º inteiro e não está lá no artigo 5º a audiência de custódia. Como que a gente pode entender que isso é um direito fundamental? Então, os alunos de direito constitucional lá do terceiro período, da minha turma, vão lembrar que nós temos direitos fundamentais explícitos, expressos lá no artigo 5º, e temos direitos fundamentais que são implícitos, que decorrem de direitos expressos ou também que estejam normatizados, que estejam positivados em tratados internacionais, que é o caso da audiência de custódia. Então, é um direito fundamental do preso de antes de o juiz decidir se ele vai ficar preso, se ele vai continuar preso ou não, ele ser ouvido, ele ser entrevistado, né? Na audiência de custódia, o termo que a gente utiliza é entrevista, não se trata de um interrogatório, não se trata de um depoimento, o preso está sendo entrevistado pelo juiz e pelos demais atores dentro da audiência de custódia. Ele tem o direito da defesa técnica do advogado, do defensor público, que vai primar pela parte técnica da sua defesa em audiência, para que só depois desse mecanismo, dessa entrevista e dessa defesa, o juiz decida se ele vai ficar preso ou não. E aí, se você me permite, eu já complemento na sua primeira reflexão, que você diz como que era antes da audiência de custódia. Exato. Isso. Antes da audiência de custódia, o juiz tomava a decisão a respeito da liberdade ou não daquele custodiado, daquele preso, sem esse mecanismo de entrevista e sem a prévia defesa, sem o contraditório e ampla defesa prévia. Então, o delegado fazia uma prisão em flagrante, mantinha aquela pessoa que foi levada até ele preso em flagrante. No prazo de 24 horas, o delegado tem a obrigação de comunicar à justiça que aquela pessoa foi presa. Isso era assim antes e continua sendo assim. Só que antes da audiência de custódia, o que o juiz recebia era um auto de prisão em flagrante, por escrito, no sistema. E a legislação não fixava um prazo para o juiz analisar a respeito daquele flagrante ou não. É claro que os magistrados sempre tentavam analisar aquele flagrante, se ia manter aquele flagrante ou não o mais rápido possível, mas isso variava muito de acordo com a estrutura que o tribunal tinha, a estrutura que aquela vara tinha. Então, por exemplo, numa comarca onde não tinha um juiz titular, o flagrante era comunicado e tinha que aguardar ali 2, 3, 4 dias para o magistrado vir analisar aquela decisão, né? A gente está imaginando isso antes de toda a implementação desse aparato eletrônico, do processo eletrônico que a gente tem hoje, que com certeza aceleraria isso, mas antigamente a gente não tinha, era comum o flagranteado ficar aguardando 5, 6 dias, 7 dias, até 10, 12 dias o juiz decidir se ele ia ter liberdade ou não. Com a audiência de custódia, criou-se um fluxo. É obrigado a decisão se vai ser mantida ou não essa prisão num prazo de 24 horas. Então, ele preso, em 24 horas o delegado comunica, e num prazo de até mais 24 horas, no máximo 24 horas, o juiz, após a audiência de custódia ou durante a audiência de custódia, tem que tomar a decisão de liberdade ou de prisão. Então, isso fez com que esses dias fossem reduzidos.
né, para um prazo muito sucinto e normatizado. Com audiência de custódia, aqui no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Pará, no Amapá, esse fluxo é respeitado e nós temos garantido a igualdade entre todas aquelas pessoas que passam pela mesma situação. Porque temos estados longínquos, não é? Então, se mandava um papel, um documento de prisão, podia levar 10 dias, 12 dias para aquele documento chegar lá, mas 10 dias, 12 dias para o juiz analisar. Isso estendia, normalmente, às vezes, uma prisão que não era necessária, que o juiz chegaria lá e ia falar, não, esse caso aqui é de liberdade, é primário, não tem gravidade, eu vou soltar. Mas se estendia o prazo por conta de não haver um fluxo. Um dos objetivos principais da audiência de custódia são o tripé. Então, o primeiro aqui está formatado, está explicado, que é criar um fluxo para que a prisão seja decidida, regulada da forma mais rápida possível. Então, professor, só voltando aqui nisso para a gente poder entender melhor nessa perspectiva comparativa. Antes existia o prazo para o magistrado analisar um prazo de 24 horas também ou não existia? Não existia. O CPP não trazia nenhum prazo. O prazo era para o delegado. Em 24 horas o delegado comunicará o flagrante. Exato. E o juiz analisará, né, se vai manter aquele flagrante ou não. Então não havia um prazo. Sim. Esse prazo podia ser alargado. Então, numa comarca que tinha uma rotina mais rápida, no mesmo dia resolvia. Numa comarca que não tinha juiz, ou faltava servidor, ou o juiz responde por várias unidades, esse fluxo, né, era estendido e podia levar dias para resolver a prisão. Deixa eu perguntar, nesse período, então, que não havia prazo regulamentado para o Poder Judiciário decidir, existia o manejo de juízes de plantão também? Isso era levado como uma pauta urgente ou dependia de caso a caso? O senhor sabe dizer nesse sentido? Sim, a prisão, o sistema é montado em cima de prioridades, né? E a prisão, a análise a respeito da liberdade ou da prisão de alguém é sempre uma prioridade. Agora, isso dependia dos recursos que aquela unidade dispunha, não é isso? Então, eu estava lá numa vara criminal especializada, eu só faço isso, meu foco é só o penal, sempre foi uma prioridade, chegava um auto de flagrante antigamente, e antes da audiência de custódia eu tinha que analisar, em algumas horas se resolvia e ok. Só que vamos pensar numa vara única, né, que recebe todos os tipos de demanda. Tem o preso, tem o medicamento, tem a pessoa esperando cirurgia. Isso dependendo do fluxo em outra unidade, esse preso podia ficar para um segundo plano, né, para uma segunda chamada, né, digamos assim, de matérias urgentes, e isso tardava um pouco mais para acontecer, por isso que a audiência de custódia é um benefício na regulamentação desse fluxo. Hoje acontece igual para todo aquele detido em flagrante delito. Entendi. Outra perspectiva um pouco teórica, o senhor afirmou que é um direito fundamental. Um direito fundamental de todos nós que possivelmente possamos ser submetidos um dia a essa audiência em virtude de eventual prática de crimes em razão de uma prisão em flagrante delito. A minha pergunta, que foge um pouquinho aí à rotina, é: se a gente reconhece que era um direito fundamental antes e reconhece que é um direito fundamental agora, né? Como é que fica isso no aspecto crítico? Porque me parece que antes da implementação era um direito fundamental. Sim. Após a implementação com a lei, com a concessão do prazo, com todo o aparato que foi criado ao Poder Judiciário para atender isso, como a gente pode entender essa questão desse direito fundamental à audiência de custódia? O senhor conseguiu entender o que eu quis dizer? A gente entende que o Estado estava violando um direito nosso dos cidadãos, né? Infelizmente, nós sabemos que o Estado ainda é um violador de direitos. Sim. Ele está lá para garantir os nossos direitos, mas em contrapartida, ele também, né, viola direitos nossos e não consegue efetivamente garantir todos os direitos. Então está lá na Constituição, temos direito à habitação, à moradia, à saúde, e nem sempre isso acontece. A audiência de custódia era mais um desses mecanismos que já existia e o nosso Estado brasileiro estava em mora já há muito tempo em realizar esse mecanismo para que a gente pudesse regular o melhor fluxo da prisão. Então, nessa ótica que você está perguntando, questionando, o próprio STF reconheceu que o Estado
era um violador de direitos, estava em mora em implementar a audiência de custódia, né? Foi implementada a muito custo, com muita luta, com muitas decisões do STF julgando, dizendo que o Estado estava em mora, mas a partir do momento que se reconheceu o direito, ele deu início à realização da audiência de custódia, isso foi se ampliando e hoje efetivamente a gente não tem conhecimento de unidade que não esteja integrado na audiência de custódia no Brasil. Perfeito. Para compreendermos melhor essa dinâmica, é necessário entender um pouquinho desse procedimento. É importante visualizar como a audiência de custódia ela ocorre passo a passo, né? Então, eu queria perguntar para o senhor, na prática, como ela acontece. O senhor falou de uma entrevista, né? Que ela seria uma entrevista. Como ela acontece? Se ela acontece de forma virtual, se ela acontece também de forma remota, o que o senhor pensa a respeito disso? Porque nós tivemos um período pandêmico, né? E isso mudou paradigmas de todas as formas, agora foi superado. O que o senhor pensa dessa questão? Hoje se levanta muito essa questão da presencialidade, né? Do contato físico. Qual a análise que o senhor tem? Mas antes, vamos falar um pouquinho desse passo a passo para a nossa audiência poder compreender como ela acontece, né, no dia a dia. O senhor pode esclarecer isso para a gente? Vamos lá. Ticiano, então a audiência de custódia, ela é um ato em si, mas toda essa estrutura ele inicia muito antes da audiência. Uhum. Então, para quem não tem lida com a matéria do dia a dia, imagina que a audiência de custódia se resume na audiência. Não. Ela se inicia todo esse ato com a comunicação da autoridade policial, do delegado, da manutenção da prisão em flagrante de alguém. O delegado faz essa comunicação. Até agora, aqui no nosso sistema, na nossa realidade, isso ainda é feito via e-mail para a central da custódia, mas em poucos dias isso passará a ser feito diretamente no PJE, então o próprio delegado vai criar o procedimento dentro do PJE. Que é o PJE, professor? Isso, é o Processo Judicial Eletrônico, é o sistema que o nosso Estado aqui utiliza para acessar e controlar os processos. Hoje os processos não são mais em papel, né? Como era antigamente, que o advogado levava o processo, o juiz pegava, botava no carro, levava para casa. Hoje a gente tem essa facilidade que aqui dentro desse computador, do seu celular, do seu tablet, a gente consegue acessar todos os processos do Poder Judiciário, desde que tenhamos um acesso à internet. Então, feito essa comunicação de que alguém foi preso em flagrante delito, inicia-se o procedimento dentro dessa estrutura da audiência de custódia. Há servidores, assessores responsáveis por receber esse procedimento, por fazer a distribuição no sistema, no PJE ou qualquer sistema eletrônico que o tribunal estadual ou federal utilize. Essa equipe da audiência de custódia faz a busca de todos os antecedentes daquele custodiado, isso é juntado no processo, então puxa folha de antecedentes, entra no sistema, vê se responde outros processos, faz uma certidão para trazer a vida pregressa do flagranteado para dentro do processo. Depois, num horário oportuno, o preso, esse autuado, custodiado, ele passa por uma entrevista com uma psicóloga, uma assistente social. Poucas pessoas sabem disso, isso é muito interessante. Essa entrevista visa colher informações psicossociais daquele autuado para que o magistrado, o promotor, o advogado, o defensor, os atores da audiência de custódia possam conhecer a vida daquele custodiado previamente. É claro que na entrevista vão ser feitas perguntas, mas aquelas perguntas básicas e normais, a sua idade, a sua escolaridade, quanto o senhor ganha, o senhor estudou até quanto, quantos filhos tem, né? O senhor estava empregado, estava desempregado, tudo isso é colhido numa fase prévia à audiência. O magistrado, o promotor e o defensor recebem o relatório daquela pessoa, um relatório bem pormenorizado, por vezes tem 2, 3 páginas com muita informação, e depois esse autuado aguarda o horário determinado para a realização da audiência de custódia. Aqui no nosso estado as audiências começam às 10 horas da manhã, então, por exemplo, alguém que foi preso hoje, na data de hoje, durante o dia de hoje, ele vai ficar para passar pela audiência de custódia amanhã, a partir das 10 horas, dentro desse lapso de 24 horas. E aí, efetivamente, a partir das 10, inicia-se a audiência de
custódia, aqui é comum, nós temos 7, 8, 9, 10, né? Isso é muito variável, dependendo do dia, quantas audiências terão, e aí sim o preso é apresentado, inicia-se a audiência, deve estar presente o Ministério Público, através do promotor de justiça, um defensor, seja o defensor público ou advogado constituído pelo autuado, e o autuado para ser entrevistado. O juiz inicia esclarecendo a ele do que se trata a audiência de custódia, o que é que estamos fazendo ali, esclarece a ele os direitos dele, inclusive, de se não quiser participar ou responder nenhuma pergunta, é garantido também ao preso, embora não seja um interrogatório, mas é garantido o silêncio ao preso em todas as fases do processo. E aí o juiz inicia a entrevista, fazendo as indagações a respeito do que o magistrado entender necessário para, ao final, decidir se ele vai ficar preso ou não. Então, perguntas a respeito da vida pregressa, por que aconteceu aquela situação, sempre com o objetivo de não antecipar o mérito, não é um interrogatório. Então, o que na audiência, antecipar o mérito, isso, professor? Eu vou explicar aos nossos ouvintes. Na audiência de custódia, embora se possa falar sobre as circunstâncias da prisão, em como ela aconteceu, o objetivo não é julgar se o fato aconteceu ou não. Vamos pensar numa situação de tráfico de droga. Sim. A polícia abordou um indivíduo, durante a revista, encontrou uma quantidade de droga, levou a autoridade policial, ouviu o autuado, o delegado dele, olha, isso aqui tem indício de um tráfico de droga, eu vou te manter preso, vou fazer o seu flagrante. Chegando na audiência de custódia, o objetivo não é resolver se aquilo era tráfico ou não, se a pessoa vai ser condenada ou não. É verificar a vida pregressa desse autuado e verificar o tipo de crime, as circunstâncias em que ele foi praticado, para o juiz apenas ao final decidir se é possível mantê-lo em liberdade, se ele traz algum risco à sociedade, se ele estiver solto, ou ele precisa ficar preso porque é um agente perigoso para a sociedade. Então não se trata do mérito em si, se cometeu crime ou não cometeu. E aí o juiz vai fazer perguntas a respeito das circunstâncias da vida da pessoa. O senhor já foi preso? Estou vendo aqui. Né? Eu tive essa passagem, mas foi isso. Explica o que é. O senhor tem filhos? Esse filho tem alguma deficiência, algum problema? Sou eu que cuido? Não, está com a mãe. Então na audiência de custódia é tratado da vida pregressa, né, da pessoa. Depois dessa entrevista com o magistrado passa a palavra ao promotor, que também pode fazer perguntas, passa a palavra ao defensor, que também pode fazer perguntas. Encerrado a entrevista, o Ministério Público se manifesta no entendimento dele, se aquela prisão deve ser convertida em preventiva ou se o autuado pode gozar de liberdade, e o defensor também faz a sua atuação, a sua defesa. A defesa sempre fala ao final, trazendo a sua manifestação, pedindo a liberdade, dando as razões, os fundamentos, porque ele entende a liberdade. Encerrada essa fase, o magistrado passa uma decisão escrita, né? A gente discute hoje se poderia fazer oralmente, não poderia fazer oralmente, estamos ainda numa fase de transição do escrito para oralidade, mas normalmente a regra é uma decisão escrita, o magistrado se debruça ali no seu computador, no notebook, no computador ali à disposição, e faz uma decisão dizendo se aquela pessoa vai ficar presa e qual o motivo, fundamentação, ou se a pessoa goza de direitos de liberdade e vai colocar aquela pessoa em liberdade. Encerrada essa fase com a decisão é lida, explicada, o Ministério Público e a defesa têm que dar o ok na ata, na decisão, embora caiba recurso, e aí esse autuado, ele volta para essa equipe assistencial, assistente técnico ou psicóloga, que vai explicar para ele a decisão. Então, se ele recebeu a liberdade e ele for carecedor, necessitar de algum tipo de atendimento, drogadição, situação de hipossuficiência, miserabilidade, abuso de álcool, essa equipe vai encaminhá-lo, sugerir ele procurar os serviços de assistência social. Falar, seu João, o senhor procure o CAPS, o horário de funcionamento é tal, a rua tal, o senhor precisa se tratar, recebeu liberdade. A assistente social, o psicólogo explica para ele as condições de liberdade, porque na audiência é tudo muito rápido, né? Para nós que somos da área, o juiz lê ali, fala, atropela e vem pro próximo, né? Exato. Isso. E a gente vê que a pessoa tá meio atordoada e não é justo que aquele ser humano saia dali sem entender o que aconteceu. Se ele foi solto, por que ele foi solto, qual é a obrigação dele. Quando é caso de liberdade, o juiz costuma fixar as condições. Olha, o senhor não pode sair à noite, olha, o senhor tem que comparecer uma vez por mês. O juiz fixa essas condições, a assistente social vai explicar para ele como que ele vai fazer para cumprir,
E no caso de prisão também é a mesma coisa, né? O juiz, no final, antidisposto, fundamento, indica prisão, e aí a pessoa fica meio atordoada, não sei o que aconteceu, né? O que está acontecendo? Aí a assistente social vai explicar para ele, olha, a prisão do senhor foi mantida por esse fundamento, explica para ele que aquela decisão é apenas provisória, que vale apenas para aquela audiência, que o processo vai ser remetido a um juiz natural, e o juiz natural é aquele que vai tocar depois aquele processo. Entendi. Ele pode reanalisar a situação. Então, às vezes, o juiz mantém alguém preso na custódia, mas passado 2, 3 dias chega na mão do juiz natural, o juiz natural entende que não é possível manter aquela prisão. Entendi. Então, ele revoga e tudo isso é explicado para o preso, e aí sim a gente fecha e encerra a audiência de custódia com essa fase final. Perfeito. O senhor estava falando da decisão que é proferida na audiência de custódia. O senhor disse que é naquele momento, naquela hora, e geralmente é mais rápido, né? E existe um aspecto humano aí para se explicar, então, para aquela pessoa que está sendo destinatária dessa decisão judicial. Quero fazer algumas perguntas técnicas relacionadas a isso. Vamos lá, se eu conseguir responder. Bom, qual a natureza dessa decisão judicial que é proferida ali dentro? É uma decisão administrativa? É uma decisão judicial? E aí, nesse contexto também, quero aproveitar e perguntar na prática. Quem prende, para a nossa audiência poder entender, né? Como essa pessoa vai parar na audiência de custódia? É a polícia? Geralmente é a polícia militar com mais incidência. E volta a outra pergunta que eu acho que é técnica. Isso já é processo penal propriamente dito? Isso não é processo penal? É uma fase pré-processual? É uma fase administrativa? Uma fase híbrida? O que o senhor pode falar a respeito disso? Vamos lá, muitas perguntas interessantes para os nossos ouvintes. Então, professor? Então, iniciando por quem prende. A prisão, conforme diz a Constituição, pode ser realizada por qualquer um do povo, embora sabemos, né, que a esmagadora maioria das prisões são realizadas pela polícia, que tem o poder de força de realizar as prisões. Tecnicamente, o policial ele não faz uma prisão. O policial militar, aquele que está na rua, ostensivamente, ele não faz uma prisão. A gente chama de prisão, mas tecnicamente não é uma prisão. Exato. Ele detém alguém, ele coloca aquela pessoa sob seu poder para levar a autoridade policial, que é o delegado de polícia, para que o delegado de polícia ouça aquele que fez a prisão, ouça aquele que foi preso, e sim a autoridade policial que pode decretar a prisão de alguém. A prisão em flagrante é de autoridade do delegado de polícia. O delegado de polícia entendendo que naquela situação que foi levada a ele a um flagrante delito, ele vai deixar aquela pessoa presa em flagrante delito. A partir desse momento, nós temos uma prisão, então efetivamente quem faz a prisão de início é o delegado de polícia, a autoridade policial, que remete, como a gente já explicou, ao judiciário para analisar essa questão. E aí a gente entra na sua segunda pergunta, já é uma decisão judicial, estamos em âmbito já de poder judiciário, a partir do momento que há uma decisão do juiz, é uma decisão judicial. Qual a natureza dessa decisão judicial? É uma natureza de decisão judicial em fase pré-processual. Nós não estamos ainda dentro do processo penal, porque ainda não há uma ação penal efetivamente, né, em curso. A ação penal vai vir depois do encerramento da fase do inquérito, mas já estamos dentro de uma fase judicial, mas numa fase pré-processual, dentro do inquérito policial, da prisão em flagrante, partindo para o inquérito policial que inicia-se com a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, só para trazer um pouquinho mais de conhecimento para os nossos ouvintes, né? O inquérito policial ele pode surgir do auto de prisão em flagrante, que é o caso que nós estamos tratando aqui, ou também instaurado por portaria, que são os inquéritos que começam sem a prisão em flagrante. Inicia-se uma investigação sem a prisão em flagrante, ou inicia-se uma investigação com a prisão em flagrante. E dentro da custódia, nós vamos tratar com esses inquéritos que iniciaram efetivamente com a prisão em flagrante. Então, só para a nossa audiência entender de novo essa linha, esse fluxo, professor. Inicialmente, não é correto falar tecnicamente que aconteceu um fato criminoso na rua, houve uma abordagem policial ali e ele é preso. Sim. Quem prende vai ser
uma outra polícia, né? Seria a Polícia Civil, o delegado de Polícia Civil em regra. Seria isso? Exatamente. Até porque não é muito raro acontecer da pessoa ser detida na rua pela polícia, levada à delegacia, e o delegado ouve todo mundo e fala, não, isso aqui não tem crime não. É isso que você trouxe para mim aqui, no entendimento do delegado, que isso tudo é técnico para isso, não há crime. E se não há crime, não pode haver prisão. O delegado só pode manter alguém preso se ele tiver indícios, né, de autoria e de materialidade para manter alguém preso. Ele ouvindo as pessoas ali, entendendo que não há crime, indícios mínimos de crime, ele solta aquela pessoa imediatamente. Então é comum a pessoa ir para a delegacia, levado à força, coagido pela polícia militar ou por qualquer outra pessoa do povo, mas não haver prisão e o delegado imediatamente põe aquela pessoa em liberdade. Então, detido na rua, possivelmente preso pela autoridade policial, e aí então é feita a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Perfeito. E nesse contexto começa então a audiência de custódia naquele prazo pré-estabelecido de até 48 horas. Mais ou menos isso, professor? Perfeito. Vamos só desdobrar esse fluxo antes da audiência de custódia, porque pode acontecer algumas situações em que ele é detido pela polícia, é levado, o delegado autua ele em flagrante delito, mas são crimes afiançáveis. E aí o delegado pode arbitrar uma fiança àquela pessoa, e se a pessoa pagar aquela fiança, o delegado coloca a pessoa em liberdade. Então são crimes afiançáveis. Exato. Vai à custódia todos os crimes inafiançáveis, quando não cabe fiança, e o CPP aqui diz lá, ó, cabe fiança em tal situação, não cabe em tal situação. E vai a fiança, professor? Isso, vamos tratar disso. E vai à custódia também aqueles que, embora o crime afiançável e a autoridade arbitre a fiança, a pessoa não pague a fiança. Ou não pague porque não quer, pode ser uma situação, ou não pague porque não possa. Esse que não paga a fiança também vai à audiência de custódia. Então a fiança nada mais é a garantia que a legislação dá para que aquela pessoa possa se livrar solto num crime em flagrante delito, desde que cumprida uma condição que é pagar um valor para que seja garantido a fiança. No nosso sistema aqui, uma crítica à parte, eu não sei se a gente está aqui para hoje para isso, mas a fiança não funciona bem. Por quê? Por questão de hipossuficiência, né? Muitas pessoas, mesmo com fiança fixada, não têm condição de pagar, e também porque o nosso sistema de fiança e dos crimes é um sistema antigo e retrógrado. É diferente do sistema norte-americano, em que quase tudo se resolve na fiança. Por uma questão social, por uma questão cultural, por uma questão de condição de capacidade econômica também, né? A maioria dos crimes americanos é possível arbitrar fiança, o juiz arbitra a fiança e a pessoa, se quiser ficar em liberdade, ela paga. Ela paga com o dinheiro dela, ela faz um empréstimo, ela arruma e consegue pagar. No nosso sistema, acaba gerando uma distorção, porque a gente vê na audiência de custódia muitas pessoas que poderiam ter saído na noite anterior, no dia anterior, quando o delegado lavrou o flagrante, mas não conseguem sair porque não pagam. E os valores normalmente são baixos, então aí a gente sabe mesmo que a pessoa não pagou porque não tem condição. É um salário mínimo, às vezes R$500, R$700, R$800, e o delegado ele não pode liberar a pessoa sem aquilo. Às vezes o delegado põe lá R$500, só paga, pede para alguém trazer R$500 para você ir embora. Eu não tenho, eu não consigo. Então você vai ter que ficar, né, para o dia seguinte. Isso é o nosso sistema, né? Para reformar isso a gente teria que ter uma alteração legislativa muito grande. Então chegam na custódia também, e aí depois, né, não sei se já é o momento, mas a gente pode entrar depois nisso, a respeito das críticas. Olha, a audiência de custódia só serve para soltar bandido, olha, só serve para soltar gente, né? Aí teve 10 audiências, hoje soltaram 5, 6 pessoas. Dessas 5, 6 pessoas que foram soltas, tem 3, 4 que não pagaram fiança, que são crimes afiançáveis, crimes pequenos, e o delegado fixou lá um salário mínimo, e a pessoa não tem condição para pagar. E aí o magistrado não tem outra alternativa, senão depois de entrevistá-lo, a entrevista serve para isso também. Senhor João, olha, o senhor não pagou a fiança aqui, o senhor cometeu o crime ontem, foi assim, e o delegado pediu para o senhor pagar R$1.000 para o senhor sair. Por que o senhor não pagou? Ah, doutor, eu não tenho. Então o juiz costuma perguntar, o senhor tem carro, moto, o senhor mora em casa própria? Ah, eu não tenho. Então é caso de colocar o senhor em liberdade, né, sem pagar a fiança, porque ninguém pode ficar preso por incapacidade financeira. Isso é, né, do nosso sistema. E aí assim acontece. Muitos que saem na audiência de custódia saem
porque era um crime afiançável, não precisaria estar preso, mas não pagou a fiança, tem que chegar lá na audiência de custódia para o juiz liberar, porque o delegado não pode assim fazer. Entendi, perfeito, professor. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os critérios que o magistrado tem que observar no contexto da audiência de custódia, né? A gente sabe que a liberdade no Brasil é a regra e a prisão ela é exceção, porque é um bem jurídico que nós temos garantidos pela Constituição Federal, o direito de ir, de vir, de permanecer, a nossa própria liberdade. Por isso, a prisão ela é uma exceção, e nesse sentido, a gente sabe que até o direito penal ele é fragmentário, ele é subsidiário, ele é a última ratio. O processo penal, a gente sabe que é um dos processos mais caros e custosos para o Estado. Nós temos pouco retorno das pessoas que passam pelo processo penal, pelo sistema criminal de justiça, e uma integração sadia para a sociedade por sérias questões, mas eu acho que também não é o objetivo que nós temos aqui, né? Mas o que norteia essa escolha? Quais são os critérios que o juiz utiliza para decretar ou não a prisão do custodiado? O que costuma pesar mais na decisão? Os fatos do caso, o histórico do acusado, outros elementos? E aí eu quero colocar, junto sobre esses critérios que são levados, um que o senhor trouxe para mim quando o delegado de polícia, autoridade policial, portanto, verifica que não é caso de fazer prisão porque flagrantemente não é crime, né? Isso também pode ser verificado na audiência de custódia. O juiz pode verificar que o que foi trazido ali flagrantemente é uma conduta atípica, que não existe enquadramento normativo no sistema criminal de justiça? Sim, perfeitamente. Então, a audiência de custódia, a decisão do juiz em audiência de custódia, nada mais é do que a análise dos requisitos para decretação ou não de uma prisão preventiva. Efetivamente, o que o juiz faz na prática, na audiência de custódia, é verificar, tem que primeiro haver um requerimento de prisão pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, se entender que há elementos, que aquela pessoa precisa ficar preso, ele faz esse pedido e dá os seus fundamentos. E o juiz vai analisar esse pedido do Ministério Público, porque a liberdade é a regra. Se não houver pedido de prisão, não houver elementos mínimos para prisão, a regra do nosso sistema é a liberdade. Até porque, por isso, o nosso CPP está defasado, porque ele utiliza a expressão liberdade provisória, não é isso? Como se alguém alcançasse a liberdade de forma provisória, você está provisoriamente solto e em algum momento você pode ser preso. Então, com o nosso CPP, ele é antigo, ele é anterior à Constituição de 88, ele não está compatibilizado totalmente com o sistema processual mais moderno que a gente tem hoje. Não se fala mais em liberdade provisória porque a regra, a liberdade, a prisão é que é provisória. É a prisão que é cautelar, né? Ela pode ser preventiva, pode ser temporária, ou uma prisão definitiva, quando a pessoa já foi definitivamente condenada. Assim, nesse sentido, o que o juiz faz na audiência é verificar se há elementos para decretação de uma prisão preventiva. Os mesmos elementos utilizados quando o magistrado analisa um pedido fora da audiência de custódia, olha, como aconteceu um crime, estamos investigando, é um crime grave, né? Alguém matou alguém, é preciso prender essa pessoa, o Ministério Público faz o pedido, o delegado faz o pedido e aí o juiz analisa esse pedido de prisão preventiva. Na audiência de custódia é o mesmo requisito. Então precisa ter elementos que indiquem que aquela prisão é necessária para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, que aquela pessoa não vá se evadir, não vá se furtar, ou para garantir uma futura execução penal. E tudo isso tem que ser casado com outros critérios. Um dos critérios são os antecedentes da pessoa, a análise da questão subjetiva. Quem é aquele sujeito? Ele é primário, ele já é um réu que tem 3, 4 condenações, ele já passou na custódia 1, 2, 3, 4 vezes, e na audiência de custódia, de um dia de custódia que a gente faz 7, 8, tem cada um é uma situação. Tem 2, 3 ali que não tem passagem nenhuma, nunca tiveram problema com a justiça, tem 2, 3 que já tem 4, 5, 6, 7 condenação, tem sempre 1 ou 2 que já passou na custódia faz 30 dias, 40 dias, então as situações são variadas. É impossível
temos uma decisão planificada para todo mundo. Ah, vai sair todo mundo, ou vai prender todo mundo. É impossível, porque cada indivíduo é único, cada situação é única, cada flagrante é único. Então o magistrado primeiro olha a gravidade daquele crime, é um crime grave. No nosso sistema processual hoje, a prisão tem que ser deixada apenas para os crimes graves. O que é crime grave? São crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, quando a gente começa lá no CPP, no Código Penal, no CP, o Código Penal, o legislador, ele não colocou os crimes ali da maluquice da cabeça dele. Ele foi organizando dos crimes mais graves. Então, ele começava no 121, vida, né, matar alguém. Depois vem para os crimes de lesão. Tem os crimes patrimoniais também com violência ou grave ameaça. Nesse sentido, a prisão tem que ser deixada para esses crimes graves. Só merece prisão, aguardar o julgamento, aguardar um processo preso, um processo em andamento, aquele que cometeu um crime grave com violência ou grave ameaça à pessoa. Então vamos pensar em homicídios, vamos pensar em roubos, vamos pensar em latrocínios. E aí o segundo requisito são os antecedentes daquela pessoa. Se ele já tem ou não passagens. Quando você casa critérios, aí você vai chegando à prisão ou não prisão. Então é um crime grave? Já tem passagem? Tem passagem. Já tem condenação? Tem condenação. Essa pessoa tem a tendência de se furtar, fugir? Tem. Então vai se encaminhar para a decretação de uma prisão. Quando a gente está num outro caminho dentro desse fluxograma, é um crime grave? Não. É um crime de uso de documento falso. É um crime? É um crime. A pessoa vai responder por aquilo? Vai responder por aquilo. Mas não é um crime de violência contra a pessoa. Ele não tentou matar alguém, não tentou eliminar a vida, não ameaçou fisicamente ninguém. Tem condenação? Não. É a primeira passagem? É a primeira passagem. Vai ser possível a ele, Instituto Despenalizadores, transação penal, ANPP? Sim. Então, essa pessoa não pode ficar presa. É incompatível a prisão com um crime que o Ministério vai oferecer um acordo para ele, de pagar uma cesta básica ou prestar um serviço para ele nem ser julgado. Isso já professor, já é observado, já é cotejado ali na audiência de custódia. Sim, inclusive com o tráfico de droga, que é um dos crimes mais difíceis do magistrado decidir ali na hora se mantém a pessoa presa ou não. Porque, em tese, não é um crime que tenha violência contra a pessoa só foi flagrada Exato. ali com uma quantidade de droga, então a gente já está num critério ali meio nebuloso, né? Agora, ele tem antecedentes? Olha, já tem 3 condenações por tráfico de droga, está cumprindo pena em regime aberto, está praticando tráfico de droga de novo. Então, ele não preenche aquele segundo requisito, né? E o juiz pode entender que é necessária a decretação da prisão dele. Por que eu estou falando do tráfico de droga? Porque a pena do tráfico de droga é uma pena de 5 anos. Então, possivelmente, se ele for condenado a uma pena de 5 anos, ele cumpriria a pena num regime semiaberto ou fechado. Sim. Mas, se ele for primário, a quantidade de droga for pequena, ele tem a redução do parágrafo 4º do artigo do tráfico de drogas. E aí o magistrado ele já faz essa pré-análise. Poxa, mas esse cara vai ficar preso 6, 7 meses até o julgamento dele, mas na sentença o magistrado provavelmente vai conceder o benefício para ele é primário, ele vai ficar com uma pena de 1 ano e 8 meses, e aí ele ficou preso 4, 5, 6 meses depois para cumprir a pena em regime aberto. Tudo isso tem que entrar no exercício do magistrado. Se ele fizer uma projeção de futurologia, olha, esse cara vai ficar preso, mas ao final essa sentença dele vai dar para ele uma pena de regime fechado? Vai, é um homicídio, 12 a 30 anos. Então justifica-se a prisão. Olha, mas é uma pena de mês, ele vai cumprir sem regime aberto. Justifica-se ficar preso? Não, porque você não pode ficar preso durante o processo e quando você é condenado, você é colocado na rua, né? Só tem uma exceçãozinha que é importante aqui a gente falar. Crimes relacionados à Lei Maria da Penha, Sim. Violência doméstica. Porque as penas, normalmente, desses crimes, elas são pequenas. E mesmo os que não são pequenas, são 2 anos, são 3 anos, que o nosso sistema permite cumprir regime aberto. Mas há casos de violência doméstica em que se você não prender aquele sujeito, ele não para de delinquir. Já tem uma medida protetiva, e aí a mulher vai lá, olha, tá descumprindo, vira uma comunicação. Olha, de novo, ele tá vindo atrás de mim, ele tá me ligando. E aí, num dia, efetivamente, ele tá na casa da vítima, ela liga pra polícia e ele é preso.
Quando chega lá, se nós fôssemos analisar esses critérios, olha, ele é primário, só tem 2, 3 comunicação em andamento, né? A pena de ameaça e de lesão leve são pequenas, mas há casos em que o juiz precisa decretar a prisão daquele sujeito para interromper o ciclo de violência, para que ele vá para o sistema penitenciário, para que a vítima possa se reestruturar, passar 30 dias, 60 dias, e aí depois o magistrado liberá-lo, para que ele entenda que ele não pode descumprir as medidas protetivas. E a própria Lei Maria da Penha que faz essa exceção, né? Essa exceção não é da cabeça do juiz, não é de uma interpretação, uma maluquice nossa, não. A Lei Maria da Penha permite a decretação da prisão preventiva nesses casos de reiterado descumprimento. Ótimo. O senhor tinha falado para mim que um dos primeiros requisitos que o magistrado observa na audiência de custódia é quanto à gravidade do crime. O senhor explicou isso perfeitamente, relacionando aí, então, principalmente aqueles crimes que têm violência ou grave ameaça, relacionados ao patrimônio, à vida, à liberdade, à integridade física da pessoa e etc. A minha pergunta é um pouco mais técnica, voltado aí para o nosso público, para o nosso alunado. A análise desse crime grave, ele é verificado a partir da observância do preceito secundário do tipo penal incriminador, ou seja, a quantidade de pena que o juiz coloca, ou não. Por que eu pergunto isso? Porque existem alguns desses crimes em que, por exemplo, uma lesão corporal leve, né? Você tem uma pena muito baixa, que flagrantemente aconteceu num contexto que se verifica ali uma causa de diminuição de pena, por exemplo. E aí, é verificado esse cotejo também do caso concreto nessas hipóteses ou não? Verifica-se realmente a pena em abstrato prevista lá no tipo penal? Não, o magistrado ele tem que levar em consideração, embora assim seja uma futurologia, né? Eu imagino que é isso que vai acontecer. A gente não sabe qual vai ser o resultado do processo, mas o juiz deve imaginar o que vai acontecer para decretar essa prisão ou não. Porque, como eu disse, precisa ter os requisitos da prisão preventiva e o CPP veda a decretação de prisão preventiva para crimes apenados com penas de menos de 4 anos. Exato. Então, se ele for apenado com menos de 4 anos e você fizer esse exercício, olha, mas aqui tem uma atenuante, tem uma diminuição, você fica sem o requisito para decretar a preventiva. Então, o magistrado deve fazer essa consideração, e o exemplo que acontece muito na prática é esse que eu disse do de tráfico de droga, o privilegiado. Você vê que a quantidade é pouca e a pessoa é primária, é quase que assim, 99% de certeza que ao final ele vai ter direito a esse benefício. Mas se a gente pega a pena em abstrato, só é 5 anos. Então pode decretar a prisão preventiva. Perfeito. Mas como tem a diminuição, aí fica para menos de 4 anos. E aí o magistrado faz essa análise para que não coloque alguém justamente na prisão, que ele fique 5, 6 meses preso e com uma sentença condenatória vá para a rua depois da sentença, que é um contrassenso. Entendi. Anota para a gente não esquecer, professor. Já teve manifestação do Ministério Público no sentido de manutenção da prisão ali na audiência de custódia e o senhor julgou contrário a isso? Vamos deixar isso reservado para os casos mais à frente. Mas ainda com relação a esses requisitos, o senhor falou, por óbvio, da questão da análise do crime e também se analisa, então, concretamente o que é trazido ali, a questão da abstração, mas o aspecto específico. A ideia seria primário, se tem antecedentes, toda essa questão da vida pregressa dele também. E me parece que tem um requisito que é próprio da prisão preventiva, porque vai se observar, enfim, isso vira prisão preventiva ou não vira prisão preventiva, né? Converte-se em prisão preventiva ou não se converte em prisão preventiva, que são 2 outros requisitos, e me corrija se eu estiver errado, professor, para garantir a ordem pública e a ordem econômica. Perfeitamente. Esses 2 conceitos, na tradição da processualística, eles reclamam muita ponto de debate, né? Porque me parece que é um conceito jurídico amplo, aberto, pelo menos no campo teórico do direito. Eu quero saber isso no campo prático do direito, como isso se verifica no âmbito da audiência de custódia, o que o senhor pensa a respeito disso? Se pode citar um exemplo de ordem pública, de ordem econômica, como um requisito para, não, realmente,
coloca em risco a ordem pública, coloca em risco a ordem econômica. Eu sei que questões dessas, como fiança, podem ser objetos de outro podcast, a gente pode tratar isso mais à frente. Mas eu queria que brevemente o senhor fizesse alguma ponderação, alguma reflexão sobre esses elementos. O legislador, ele trouxe esse conceito, né, bem aberto do que é ordem pública ou do que é ordem econômica, porque não teria como ele especificar cada caso, né, de situação de prisão. Então, é uma faca de dois gumes. Para eu conseguir encampar a maior possibilidade de situações possíveis, eu tenho que criar um conceito aberto, mais elástico, para que no caso a caso, aquele que vai utilizar do critério, o Ministério Público na sua manifestação, a defesa na sua manifestação e o juiz na hora da fundamentação, né, colocar o que ele entende ali como violação da ordem pública. Na verdade, esse conceito de violação da ordem pública, o que está dentro dele é justamente esses critérios que a gente tratou. Sim, entendo. Que a gente tratou anteriormente, né? Então, se é um crime grave, o crime grave afeta a ordem pública, né? Uma pessoa que matou outra ali no meio da rua, fica todo mundo comovido. Olha, o cara não pode ficar solto, né? Isso causa indignação na sociedade. A garantia da ordem pública, ela também vai ser resguardada quando aquela pessoa volta a delinquir. Ela fica delinquindo, olha, já tem a terceira, quarta, quinta condenação, sai do presídio, entra e sai, né? Já passou na audiência de custódia há 20 dias atrás, está aqui de novo. Então isso também vai entrar no conceito de ordem pública. E o magistrado, que ele tem que fazer, é a adequação. O magistrado, na fundamentação, ele não pode falar assim, olha, para a garantia da ordem pública, eu prendo o seu José. Ele tem que falar, para a garantia da ordem pública, que é esse crime por ser grave, por ser uma violência contra a mulher, contra o idoso, contra uma criança, que a sociedade não aceita, que traz uma repercussão negativa, que é a reincidência dele, que já passou na audiência de custódia 20 dias atrás, está voltando aqui hoje. O magistrado ele tem que delinear e fundamentar o que ele entende por ordem pública. Senão nós temos aquilo que chama de fundamentação vazia. Né? A fundamentação vazia nada mais é do que a não fundamentação. Você utiliza argumentos genéricos, né, para dizer, olha, para garantir a ordem pública, prendo o réu. Não, essa fundamentação não é válida. Para a garantia da ordem pública, ele tem que dizer o que ele entende para que o promotor, a defesa e também, se houver um recurso em segundo grau, seja analisado aquela decisão dele. Né? Que pode estar correto ou pode não estar correto. Pode chegar no tribunal, o desembargador falar, olha, né, realmente, isso aqui ele fundamentou, a ordem pública é isso mesmo. Ou falar, não, isso aqui, né, fundamentou errado, não tem garantia da ordem pública e vai desfazer a decisão. O que precisa ter é a correta identificação do que o magistrado entende pela violação, né, da ordem pública. Ótimo. Professor, a gente sabe que desde a criação da audiência de custódia, ela está intimamente relacionada aos direitos humanos, né? E aí volto justamente a isso, nós falamos de um direito fundamental, mas a minha questão é, será que ela tem cumprido o seu papel efetivo dentro da sociedade? Na sua visão, a audiência de custódia ela tem conseguido prevenir abusos, garantir direitos fundamentais dessa pessoa que é presa? Quais são os principais desafios enfrentados na prática? Eu pergunto isso por quê? Porque a pessoa que pratica crime é um recorte da vida dela. Isso não quer dizer que ela seja só e tão somente uma criminosa. Né? Existem várias faces da vida das pessoas em relação a isso. E às vezes, eu digo isso até pelo senso comum que a gente tem, a gente reduz uma pessoa ao crime que ela comete. Ao momento da vida dela, exatamente, né? aquele momento. Ou, às vezes, até mesmo a pessoa é reiteradamente criminosa, mas é um pai de família exemplar. Ou praticou um crime só, mas em outros aspectos. A gente reduz tudo isso de uma forma romântica, de uma forma pré-concebida. Né? Mas eu não quero trazer essa questão. Eu digo isso por quê? Porque a pessoa que pratica crime, ela me parece que não perde a natureza humana dela. Perfeito. Criminosos são humanos. O direito humano é uma condição intrínseca de todos os seres humanos, de todos os seres humanos. Isso é o que me parece, inclusive dos presos. Né? E aí é nesse sentido que eu volto a essa pergunta. Quais seriam os principais desafios enfrentados? O que o senhor pensa? Ela tem cumprido o seu papel? Não tem cumprido o seu papel? Como é isso?
Essa reflexão é muito importante a gente fazer, Tiziano, porque às vezes a gente confunde direitos humanos com impunidade. Não é isso, né? Direito humano não é impunidade. A pessoa que praticou crime, ela tem que pagar nos termos da legislação, da pena imposta dentro do procedimento correto, garantido contraditório e ampla defesa. Não se justifica praticar abusos, fazer justiça com as próprias mãos dentro do Estado democrático de direito. Então nós falamos de 2 tripés da audiência de custódia até aqui, que o primeiro deles é regular melhor o fluxo da prisão, o segundo tripé é permitir o contato prévio do magistrado e ele ouvir a defesa antes de tomar a decisão, e a gente entra aqui no terceiro tripé e último da audiência de custódia, que é efetivamente a garantia desses direitos humanos. A audiência de custódia serve para evitar e reprimir abusos durante a prisão. Nós já falamos disso, sabemos que o nosso Estado é um violador de direito e, por vezes, os agentes do Estado tomam decisões equivocadas. Aqui não é uma crítica à força policial, muito pelo contrário, a grande maioria são profissionais maravilhosos, são profissionais honestos, mas todo aquele que detém o poder, sendo humano como tende a abusar dele de alguma medida. E, infelizmente, alguns agentes abusam desse poder, se tornando justiceiros e querendo, né, causar mal físico àquele autuado, seja o crime grave que ele praticou. O crime que ele praticou, ele vai responder na justiça, vai ser condenado, então não justifica abusos durante a prisão, que é o que a audiência de custódia também visa combater. Como que isso é feito? Então, na audiência de custódia, na fase final da entrevista, é obrigação do magistrado indagar ao preso sobre as circunstâncias da prisão dele. Então, a gente vê muitas críticas em rede social, da sociedade, algumas com razão, cada um tem a sua razão. Eu não estou aqui para julgar a razão das pessoas. Mas assim, tá vendo? Que absurdo. Perguntou se ele tomou café, perguntou se ele tá com frio, perguntou se ele comeu. Que absurdo. Isso é uma determinação legal. O magistrado é obrigado a fazer. Ah, mas eu não quero fazer. Olha, eu não quero descumprir a lei. Eu cumpro o que está lá. Então, a determinação da legislação exige que o magistrado pergunte as circunstâncias da prisão daquele sujeito. O que é isso? Seu João, o senhor está com algum machucado? Ah, doutor, estou aqui machucado. Como que foi esse machucado? Não, é que antes, semana passada eu caí, então tá tudo bem. A respeito da prisão do senhor, o senhor ficou com algum machucado durante a prisão? Por conta da atuação da polícia? Não, doutor, me trataram bem, tá tudo ótimo. Ok, beleza. Seu João, o tempo que o senhor ficou na delegacia, aconteceu alguma coisa fora da normalidade que o senhor queira deixar registrado, alguma coisa que o senhor perceba que não estava correta? Não, doutor, trataram bem, tá tudo bem. Ótimo. Doutor, me jogaram lá de cabeça para baixo, me enforcaram num negócio lá, então você pode ter uma resposta positiva ou negativa daquele autuado. E o magistrado, recebendo a comunicação de que pode haver um abuso durante a prisão, ele tem que aprofundar o assunto. Então, o senhor consegue identificar quem foi a pessoa que fez isso? Ah, eu sei, foi o fulano. Olha, eu não sei, mas era uma pessoa assim, estava com tal roupa. O magistrado, ele tem que registrar tudo aquilo em ata, ele é obrigado a registrar aquilo em ata e encaminhar a autoridade competente para apuração. Ministério Público e a corregedoria daquele órgão, porque como flagrante, a prisão, a detenção ali em flagrante pode ser realizado por muitos órgãos, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, por qualquer um do povo, o magistrado tem que comunicar a autoridade daquele órgão que efetuou a prisão. Então, a Corregedoria da Polícia Militar, Corregedoria da Guarda Municipal, para que seja tomado providências, e o Ministério Público também, que é o fiscal externo dos poderes. Esse último tripé, ele é de suma importância e a custódia tem um papel sensacional na redução desse tipo de abuso e de violência policial. A gente nota a diminuição das comunicações, então quem faz custódia como eu lá desde 2015, não faz 10 anos que eu faço isso, acho que tem um pouquinho de base para poder falar, né, do que a gente escutava no começo e o que a gente vem escutando hoje. Porque o agente público, sabendo que o preso logo vai ser ouvido imediatamente, ele tende a se conter, tende a realizar as suas ações, que muitas vezes são violenta, mas é violenta dentro do uso progressivo da força, da violência necessária.
É comum você perguntar para o preso, falar assim, olha, né, o senhor ficou machucado? Fiquei, como que foi? Eu tentei correr da polícia, ele me agarrou pelo pescoço, eu caí, eu rolei, eu me machuquei. Ok, não há relato de abuso policial. Não é só porque o preso está machucado ou deu algum relato que o magistrado vai determinar a comunicação dos órgãos. O juiz, ele tem que fazer essa peneira, esse filtro. Olha, isso que o senhor me relatou é uma violência policial. Eu vou encaminhar para apuração. Isso que o senhor me relatou, que o senhor está algemado, o senhor está machucado, a algema aqui ficou machucada. Olha, faz parte, né, da pessoa algemada ficar com a mão um pouco roxa, porque a algema realmente aperta, a pessoa às vezes faz força, né, não quer ficar naquela posição, não há nenhum tipo de sinal de abuso, e aí o magistrado não toma nenhuma decisão. Só para contextualizar, eu queria dar um exemplo aqui de uma situação em que me chamou muita atenção em umas audiências de custódia que eu fiz. O crime é grave, bárbaro, 2 camaradas numa moto, que infelizmente acontece todo dia, assaltaram uma senhora no meio da rua, fugiram, a polícia foi acionada, foram atrás, perseguiram e conseguiram detê-los lá na frente, lá numa praça, num determinado local. Foram os 2 presos, o delegado manteve a prisão, passaram a audiência de custódia, eu como magistrado ouvi todo mundo, o Ministério Público pediu a prisão, o defensor público dizendo que não precisa de prisão nesse momento, chegou, né, na hora de eu indagar a respeito das circunstâncias da prisão, e aí eu perguntei, como que foi sua prisão? Alguma coisa fora da normalidade, doutor? Eles me botaram em cima de um formigueiro, queria mostrar, que a pessoa, posso mostrar? Eu falei, pode, se a pessoa está dizendo que tem algum problema, pode mostrar. Então ele levantou a camisa, os 2 presos, eles estavam mordidos de formiga, assim, do pescoço aqui, assim, até a perna. E aí eu falei, o senhor me relata o que aconteceu, para eu entender. A gente caiu ali, né, a polícia tombou a gente com a moto, até aí faz parte, porque estava tendo uma fuga, uma perseguição, mas pegaram a gente, arrastaram a gente ali pro meio do mato, da pracinha, os policiais chutaram o formigueiro e deitaram a gente no formigueiro, fiquei 40 minutos lá no formigueiro. É o tipo de narrativa dizendo que você vê que é verdadeira. Sim. Eles não inventaram aquilo, eu tenho 100% de certeza que não foi uma invenção, porque primeiro que eram 2, primeiro que era um negócio que ainda estava vivo ali, né? O policial vai falar assim, não, mas é que esse cara ali no chão, uma formiguinha mordeu ele. Não era isso, Tiziano. Miguel, o cara tava mordido daqui até as pernas. No caso, foram 2 relatos. Dos 2 presos. Os 2 estavam nessa situação. Em uma única audiência de custódia ou em 2 separadas? É na mesma audiência, né? O magistrado ouve os 2 separadamente, ouve um, depois ouve outro, mas é a mesma audiência de custódia tecnicamente em si. falando. Aí, é nítido que houve um excesso, um abuso. Mas eles roubaram uma velhinha. Olha, eles vão pagar nos termos da lei. E aí, o magistrado, o que ele faz nesse caso? O fato de haver violência policial não impede que eu decrete a prisão, porque o crime que eles praticaram eram graves. Exato. Já tinham envolvimento com crime. A decisão foi de decretação de prisão, né? Com abuso, sem abuso, os 2 senhores vão ficar presos, porque o crime é grave, vocês já têm antecedentes, vão ficar presos. Agora, o que a custódia faz é exigir que o Estado faça a fiscalização, veja o que aconteceu e efetivamente puna esses policiais que praticaram esse tipo de ação. E aí a gente nota com o tempo que esse tipo de coisa, isso vem diminuindo, né? Porque efetivamente o preso relata, ele tá ali, ele já tá preso, já meio que assim, eu perdi, né? Já vou ficar preso. Então se eu fui machucado, né? Eu vou contar. Mas pode ser que um preso invente, que diga que o policial, né, bateu e não bateu. O fato do magistrado encaminhar para apuração também não significa que aquilo aconteceu. A obrigação do magistrado é apenas comunicar às autoridades para que façam a investigação. Então, nesse caso aí da formiga, a autoridade policial vai ter que chamar os envolvidos, ir lá no local, ó, tinha um vizinho aqui, tem uma cana, vamos dar uma olhada se isso aconteceu ou não. A gente sabe, depois o magistrado tem a oportunidade de acompanhar nessas comunicações o que aconteceu, muitas delas não são apuradas nada. Olha, sim, não chegamos a uma conclusão de que o preso foi agredido. Exatamente. Mas em outras há uma violação e o policial vai ser punido, né? E vai ter uma repercussão ali na sua esfera penal e também administrativa. O que a audiência de custódia faz é oportunizar que isso seja apurado com mais urgência. Porque não adianta o magistrado esperar só na audiência que vai acontecer daqui a 8 meses, achar que o preso ali naquele dia vai falar que no dia que ele foi preso, né, que ele apanhou, já não tem mais marca de formiga, já não tem lesão, já não tem mais nada, né, já passou tudo aquilo, e nem estímulo, você deixa pra lá, né, já apanhei mesmo, então deixa pra lá, já foi.
isso acontece no prazo de 24 horas, em que as coisas estão quentes, em que é possível, se houver um abuso, como nesse caso no dia, o exame de corpo de delito. Tá lá, tem lá, 450 picadas no corpo da pessoa, está tudo documentado para que os órgãos possam apurar. Então, o último tripé, terceiro tripé, tão importante quanto os dois primeiros, é reduzir a violência policial exercida pelo Estado no momento da prisão, e a audiência de custódia exerce esse papel muito bem. Maravilha. Então essa truculência também acaba sendo trazida na audiência de custódia, sim, né? Sim. E a gente ouve algumas críticas relacionadas a essa questão da humanização seletiva, né, da audiência de custódia. Perguntou sobre cafezinho, inclusive o senhor já colocou dessas condições e disse que é uma exigência legal que deve ser observada em homenagem à dignidade da pessoa humana, né, que a audiência de custódia acaba sendo um reflexo disso. A audiência de custódia, professor, ela envolve vários agentes aí do sistema criminal de justiça. A gente tem aí, de um lado, o poder público, no sentido do Ministério Público, temos a autoridade julgadora, que é o Estado juiz, temos a advocacia pública ou advocacia privada. A minha pergunta é, existe equilíbrio entre essas instituições ou há o protagonismo mais acentuado de uma delas? Nesse sentido, ainda aproveito para relembrar aquela pergunta que a gente falou da questão do Ministério Público, quando o Ministério Público pugna pela manifestação da prisão preventiva, né, ou para conversão da prisão preventiva, melhor falando, e se houve alguns casos específicos que o senhor se lembra, pode citar, que o senhor não fez isso e determinou, então, a liberdade do custodiado. A audiência de custódia, Tiziano, é uma instituição muito democrática e assim foi pensada para que todos os envolvidos sejam atores principais. Então, em que pese ser a função final do magistrado, ao final decidir, tá lá presente o Ministério Público fazendo seu papel, tá zelando pelos interesses da sociedade, muito bem feito, diga-se de passagem. Aqui no nosso estado, o Ministério Público é uma instituição maravilhosa, com muita força. Sim. Os promotores são pessoas muito comprometidas, só que ali no momento eles estão na visão em pró-sociedade, né? Então, na cabeça do promotor, ali naquela visão, a maioria dos casos, olha, se esse cara ficar preso, se o resultado ficar preso é melhor para a sociedade. É um posicionamento de parte pró-sociedade. Ele está fazendo ali o papel e a defesa dele. A defesa está fazendo o seu papel de zelar pelos direitos do seu investigado, de que ele seja ouvido, de que ele tenha oportunidade de falar, de que ele tenha oportunidade de responder as perguntas, de que o magistrado tenha a oportunidade de conhecê-lo e trazer a sua defesa técnica, trazer os seus argumentos técnicos antes do magistrado decidir a prisão. E o autuado efetivamente tem a oportunidade de estar na presença do magistrado, daquele que vai lhe analisar ali se vai mantê-lo preso ou não, para que ele possa conhecer um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda, para tomar a decisão mais correta possível. Então não há um protagonismo do juiz ou do judiciário no papel da audiência de custódia. Todos os papéis são importantes e são exercidos de forma democrática e, ao final, sempre em prol da justiça, do benefício da sociedade. Seja qual for o resultado da audiência de custódia, quem ganha é a sociedade. Se o juiz entendeu que é necessária a prisão, a sociedade ganha. E se o juiz entendeu que aquela pessoa não precisa de prisão, a sociedade também ganha. Porque é o interesse da sociedade que pessoas que não precisem ficar presos não permaneçam presos injustamente. Perfeito. Entre as críticas mais comuns à audiência de custódia está a ideia de que ela resulta na soltura precoce. O senhor acabou de falar, um pouco nesse contexto. Há fundamento nessa preocupação ou ela parte de uma incompreensão do papel da audiência aí no processo penal? No geral, Tiziano, é por conta da incompreensão das pessoas como funciona o mecanismo. Ainda já aproveito essa pergunta, a gente volta também lá a respeito das críticas, né? Exato. Mas circula trecho da audiência de custódia daquela juiz ou daquele juiz. Olha, o senhor quer um café? O senhor está com frio? Peraí que eu só vou fazer depois que o senhor tiver com blusa. Exato. Isso. Vamos lá. É claro que isso causa estranheza nas pessoas, e numa sociedade tão desigual e injusta, como a nossa, e a gente sofre tanta injustiça e tem tanta desigualdade, que você se sente mexido quando vê uma situação dessa. Poxa, mas o cara é um criminoso e tá recebendo cafezinho e eu, coitado trabalhador aqui, não recebo nada.
O que acontece é que a gente está analisando essa situação, né, de um contexto muito pequeno. É um pequeno trecho de tudo que aconteceu ali na audiência de custódia. Em primeiro lugar, o magistrado, como ele tem independência funcional dele, e o magistrado, né, ele não é um robô, cada um tem a sua formação, a sua individualidade. Alguns são mais simpáticos, outros são menos, um é mais cara fechada, um é mais direto ao ponto, outro brinca mais, rodeia mais. Então a gente pode ter personalidades diferentes que vai dar o tom ali de um ato judicial ou de uma audiência, né? Não é comum os advogados falarem, nossa, o doutor Miguel é um saco, porque sempre tá de cara fechada, nossa, mas o doutor fulano de tal é muito melhor, porque dá risada. Então é natural. A nossa audiência quer saber, Isso. O senhor é qual perfil? Eu sou, ou vários? Eu acho que eu sou vários ao mesmo tempo, mas eu sou aquele perfil, assim, como eu disse, no meu conceito de direito, eu sou muito prático. Então, quero que as coisas fluam bem, que comece no horário, acabe no horário, né? Então, eu tento mesclar um pouco disso, né? Não ser rude demais para que as pessoas que chegam ao judiciário não tenham antipatia, mas que a gente consiga fazer as coisas, produzir, que tudo aconteça dentro de um planejamento, né? Eu fico um pouco agoniado quando vai passando o horário, já começou outra audiência, não acabou essa, eu quero que as coisas fluam. Então, às vezes parece, né, que o magistrado quer acabar logo, que encerrar tudo logo e não deixa ninguém falar, mas com essa preocupação de que os atos sejam praticados dentro da legalidade que a lei determina, mas dentro do horário e da expectativa de todos. Já ofereceu cafezinho ou não? Não, Tiziano, veja só, aí é um posicionamento pessoal meu, eu acho que algumas atitudes não são reprováveis, mas não são necessárias. Sim. Né? Você se preocupar em cumprir o seu papel de saber se o preso ele foi machucado ou agredido ou não fora, né, das situações normais, é o que a lei determina. O que passa disso, cada um pode fazer do seu coração. O que eu queria só deixar aqui para nossa audiência é que pode criticar, é passível de crítica sem nenhum problema, mas a gente tem que prestar atenção no resultado da audiência de custódia. Isso não é falado. Né? Mostra só o trechinho ali do magistrado falando, olha, se não botar a blusa nele, não vou fazer audiência de custódia. É só isso que mostra. Não mostrou, primeiro, que crime que aquela pessoa está respondendo. Será que ela vai ficar presa? Né? Ou é um criminoso já reiterado, que já tem 5, 6 prisões e assaltou outra pessoa de novo, que com blusa ou sem blusa ele vai ficar preso. Então a gente acaba focando no contexto e não no resultado da audiência de custódia. Porque aquela pessoa ali que o magistrado ofereceu um café ou uma blusa, pode ser que ele só usou um RG falso e, né, é um crime, mas não tem muita gravidade e não pagou a fiança, é por isso que está ali preso. Né? Ou é um criminoso super perigoso e com café ou sem café vai ficar 20 anos preso. A gente, para criticar, assim, de uma forma mais profunda, não criticar de rede social é isso mesmo, a gente põe lá, escreve o que quer da nossa cabeça, né, e quem posta e sabe que está sujeito a esse tipo de crítica, mas se formos fazer uma análise do caso em si, a gente teria que analisar qual foi o resultado daquela audiência de custódia. Sim. Com o cafezinho ele foi preso? Foi preso. Então, com café, com sem café, a sociedade está garantida. É uma prisão injusta? Não precisava? O magistrado liberou ele? Então, com café ou sem café, a audiência de custódia cumpriu o seu propósito. Ótimo. Então, o café é o de menos nesse contexto, na verdade? Com certeza. Para finalizar as questões afetas aí à audiência de custódia, professor, eu queria que você fizesse umas considerações gerais. Na sua opinião, as melhorias devem ser feitas, aperfeiçoadas, esse modelo atual da audiência de custódia para tornar ela mais efetiva, justa, fiel à sua idealização, à sua proposta original? Tem que melhorar, não tem que melhorar? Como o senhor pensa a respeito disso? Entendo que todo mecanismo é passível de melhora, mas acredito que a audiência de custódia ela já cumpre o seu papel, a implantação dela, a realização dela, da forma que funciona hoje, assim, 99% do que precisaria ser feito feito, é realizado, ela cumpre o seu papel, mas é possível o aperfeiçoamento. Né? Nós estamos em debate hoje a respeito do modelo virtual ou do modelo presencial. Cada modelo tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. O modelo presencial, ele é sempre mais vivo, você está presente ali, olho no olho, ele, né, te permite mais percepções do que apenas através de um vídeo. Por outro lado, o vídeo tem se mostrado uma maneira rápida,
uma maneira segura, uma maneira menos custosa de realizar os atos. Então, tanto uma forma quanto a outra, ela cumpre o seu papel, e eu acho que isso vai depender muito de cada localidade. Por exemplo, numa região metropolitana, em que o presídio está de um lado, né, o fórum está do outro, você imagina que a gente vai ficar levando preso para cima e para baixo, e são 20, 30 presos, né, precisando de um ônibus, 5, 6 viaturas para isso. Uma logística grande, um custo do Estado grande para isso, né? O Estado tem que gastar, tem que custear, não tem jeito. Mas se tem um sistema que cumpre o seu papel, e aí fica um pouco assim uma questão muito pessoal. A minha opinião é que a videoconferência, o modelo por vídeo, atende muito o papel, bem o papel, e não prejudica em 99,9% dos casos não. Nós não temos hoje mais questionamento da Defensoria Pública, dos advogados, a respeito da videoconferência, de interrogatório, de participação de presos em processos criminais, ou também na audiência de custódia, né, alegando, olha, não, é nulo, não vou fazer porque o preso não está aqui. Ao contrário, né, a Defensoria Pública e os advogados no geral têm primado pela videoconferência porque entende que atende os interesses da defesa, também o seu próprio interesse, né? Imaginar um advogado na região metropolitana, que ele está lá no presídio, atende, ele tem que sair, se deslocar, né, esperar lá no fórum, o passo que ele podia estar no escritório dele. Então, o sistema por videoconferência funciona muito bem. O que a gente faz em situações excepcionais em que entender que ali a videoconferência não atende? Você suspende o ato, seja isso num processo judicial ou na audiência de custódia. Se o magistrado entender que aquela testemunha que está lá por vídeo, o réu que está lá por vídeo, está correndo algum risco, que tem alguma coisa fora da normalidade, ele tem que parar a audiência e falar, doutores, estou imaginando que possa estar havendo aqui uma violação de direitos, vamos interromper e vamos fazer fisicamente amanhã ou numa data próxima e interromper o ato. Mas se não houver, né, nenhuma suspeita, o questionamento sempre foi assim, olha, o preso lá dentro da unidade, ele não vai falar que ele apanhou, porque senão vão bater nele lá de novo dentro. Então sempre teve esse temor. Mas esse temor, ele é mais teórico, é mais uma possibilidade muito teórica do que na prática acontecer e a gente perceber que isso acontece. Entendo. Havendo qualquer problema, no ato remoto, a gente para e passa a fazer ele presencialmente. Uma questão, então, para a nossa audiência aqui poder atender, compreender isso de forma melhor. Questão prática mesmo, para eles poderem visualizar. Então, o senhor vai estar diante da tela de um computador, não é isso? E aí, então, você tem ali aberto, são 3 focos. Um foco no Ministério Público, que está em um lugar específico, o advogado em outro lugar, esse preso aonde ele geralmente está e o senhor lá no fórum. Então, são, teoricamente, vamos imaginar isso, né? Usar da imaginação para a gente perceber. É nesse contexto que se verifica? Pode ser nesse contexto, mas hoje o sistema não só de audiência de custódia, mas de todas as audiências, é o sistema que se chama híbrido. Sim. Ele acontece fisicamente num local, numa sala, sim, onde está o magistrado, e fica a cargo de cada um dos participantes estar ou por videoconferência, o Ministério Público escolhe se ele quer estar lá na sala com o juiz ou por videoconferência. O advogado escolhe se ele quer estar com o juiz, se ele quer estar no escritório dele ou se ele quer estar com o preso lá no presídio. É garantido o direito dele também de estar lá com o preso no presídio por videoconferência. Isso é muito importante, muito né? Muito importante, porque se a defesa ou o advogado entender, olha, eu não sinto segurança do meu cliente lá no presídio nessa situação, eu vou estar lá com ele. Né? Então ele vai ter a segurança de que ele não está sendo ameaçado, de que ele não está sendo coagido, ele está participando do ato. O sistema hoje ele é tão flexível que ele não comporta mais questionamento, né? Ah, mas eles estão batendo no meu réu. Doutor, o senhor pode estar lá, vamos parar o ato? O senhor vai lá com ele, fica lá. Não, mas eu não quero ir lá. Pô, se o senhor não quer ir lá, o senhor está abrindo mão de um direito. Olha, mas está tendo uma violação. Parece, o magistrado parece que está tendo. Vamos fazer o seguinte, vamos interromper o ato, a gente faz aqui presencialmente. Se não houver nenhuma suspeita, está tudo funcionando. Então, a audiência de custódia ela pode funcionar desde 100% todo mundo presencial, todo mundo aqui nessa mesa, do jeito que nós estamos, todo mundo se ouvindo e falando, ou até do jeito que você imaginou, idealizou, cada um por videoconferência no seu ambiente. O que acontece na prática, normalmente é combinação, né? Tá o juiz e o advogado aqui, o juiz e o promotor, às vezes o réu vem presencialmente, às vezes ele está por videoconferência, então comporta todos os tipos de solução, o que atende adequadamente os princípios do contraditório, da ampla defesa, que é o que o magistrado tem que zelar, né, pelo direito de todos. As pessoas imaginam que o magistrado criminal é aquela pessoa que quer condenar todo mundo, que quer botar todo mundo na cadeia. Ao contrário, o magistrado criminal, ele está lá para zelar pelos direitos do réu.
Ele está lá para garantir que aquela pessoa vai ter um julgamento justo. Nossa, doutor, mas vi a sentença a semana passada, 55 anos de prisão para a pessoa, 55 anos de prisão, cometeu um crime de estupro contra a criança. Foi ouvido, foi bem tratado, com cafezinho não. Mas teve a oportunidade de falar, de se manifestar, de ouvir as razões do defensor. O defensor falou quanto ele quis, ele perguntou quando ele quis. Encerramos um procedimento sem nenhuma mácula. E depois vai vir a sentença. Uma coisa não tem a ver com outra. Então, a função do magistrado criminal é zelar pelos direitos daquele que está ali sendo julgado, que está às barras, né, do judiciário, para que a sua situação seja analisada. O senhor acabou de me dizer que o senhor proferiu uma decisão judicial condenando um estuprador a 55 anos. 55 anos. A minha questão é, o juiz, o magistrado que está na audiência de custódia, pode ser o mesmo magistrado que virá sentenciar depois? É comum, não é comum? Como é que fica isso? Nós tivemos uma mudança nisso agora. Então, Exato. uma questão bem interessante por conta do juiz de garantias. Então, anteriormente, até a implementação do juiz de garantia, não que vale um programa específico, isso, não é? Só. Mas aí tem gente muito melhor para falar disso do que eu. Você tem que achar um convidado que saiba muito a respeito disso, que é uma coisa muito nova, né? Exato. Com muitas discussões, debates na cabeça nesse momento. Então, até a implantação do juiz de garantia, o juiz da fase pré-processual, que é onde ocorre a audiência de custódia, Sim. seria o mesmo magistrado, ou poderia ser o mesmo magistrado da fase processual. Com o juiz de garantia, isso é cindido, o juiz que atua na fase pré-processual não pode ser o mesmo juiz que vai atuar na fase processual, e agora há essa preocupação. Então, cada tribunal criou o seu mecanismo. Aqui nós temos um sistema de rodízio. Então, se eu vou ser o juiz natural de um processo, eu não posso atuar na fase pré-processual, ele é distribuído para outro juiz, e Perfeito. assim reciprocamente, para não ter esse problema de incompatibilidade, conforme a nossa legislação agora exige. Ótimo. Bom, finalizamos então as questões sobre a audiência de custódia. Acredito que a nossa audiência está muito satisfeita. Já quero reiterar que nós teremos mais convites para o senhor estar aqui com a gente para falar de outros temas, aprofundar esses temas e outros relevantes. Mas ainda no contexto do cafezinho, eu quero perguntar para o senhor, quando o senhor toma o seu cafezinho, o que o senhor me recomendaria aqui num contexto de lazer, algo extrajurídico para a nossa audiência? O senhor tem lido alguma coisa, assistido filmes, visto alguma coisa para fora dos campos do direito que você poderia estar recomendando aqui para a gente hoje? Ou não, o senhor agora não está fazendo isso? Ou tem alguma coisa para falar para a gente de filme? Eu, por exemplo, gosto muito de séries, assisto muito no meu sábado, no meu domingo, na paz que eu tenho, mais ou menos, ou então lugares, alguma coisa nesse sentido. Tiziano, eu penso muito assim, eu já trabalho, né, numa profissão tão estressante, que exige muito da nossa cabeça, do nosso mental, são muitas questões muito sérias. São embates, Sim, né? Sim, a área criminal, né, é uma área muito séria, é muito, muito delicada, muito sensível, a gente lida com o que tem de pior do ser humano, né? Exato. Que a criminalidade, são aquelas pessoas que não conseguem conviver em sociedade, vão delinquir, a gente normalmente se esbarra com crimes bárbaros, e aí, por conta disso, no meu momento de lazer, eu procuro coisas que não tenham relação com a realidade. Então eu gosto muito assim de quadrinhos, comics, Marvel, Superman, Batman, eu me distraio com isso. Canais de YouTube que tratam de cultura pop, eu sou um nerd de nascimento, então, de menino nerd. Então já temos um outro podcast que a gente vai tratar sobre esses aspectos, porque eu também gosto muito desse escapismo, desse outro mundo aí, isso ajuda, justamente por causa disso que você acabou de falar, professor, é um ponto de identificação que eu acho que é de curiosidade, que vale a pena a gente abrir depois, fazer alguma coisa. Por exemplo, para mim, falar de Senhor dos Anéis é a minha vida, eu amo isso, adoro, e outras coisas nesse sentido, Marvel e etc., gosto muito. Mas aí me dá algumas indicações, então, aí para o pessoal, que você acha que vale a pena, assim, especificamente que você está vendo, ouvindo, ou jogando, ou, enfim, quadrinho, alguma coisa. Eu gosto muito dos canais do YouTube a respeito do tema, né? Então, eu assisto um que eu gosto muito, que chama Linhagem Geek. Não conheço esse. Não, é dos irmãos Alba, um
um canal, né? Eles fazem também podcast, fazem vídeos diários a respeito de cultura pop, que é sensacional. Também gosto de um canal que chama Heróis e Mais, que é muito bacana, são dois rapazes morenos e que conhecem tudo de cultura pop. E um canal muito grande que é conhecido de todo mundo, que eu assisto diariamente, é o Ei Nerd, né, do Peter Jordan. Muito também bom. É muito conhecido. São 3, 4 canais. Tem mais um que é o Gigante Richard, é mais um rapaz aí brilhante, né, que fala a respeito de cultura pop também. Então eu, quando chego em casa, que eu me desligo das atividades, eu boto meu fone de ouvido, boto meu celular com as minhas coisas, vou fazendo as coisas e vou distraindo a cabeça para sair desse estresse, né, que é o dia a dia da nossa vida, com um pouco de imaginação, com um pouco de cultura, com um pouco de coisas assim mais lúdicas, que vai justamente equilibrar a gente, né, e permitir que no outro dia você consiga voltar àquela atividade, né, com todo o vigor que a gente precisa ter para enfrentar aí as questões do dia a dia. Então é isso que eu recomendo, os canais, boas leituras, quadrinhos e filmes nesse sentido. Ah, maravilha. Eu comecei a minha vida nerd aí assistindo, não sei se você conhece o canal Nerdcast. Sim. Que era um tradicional, clássico, e via muito, gostava muito deles. Mas, professor, enfim, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Acredito que a nossa audiência só ganha nesse momento. A gente vai aqui finalizando o Entre Direitos, o podcast da FDCI, que é uma produção aí do Estúdio Lex Media, da Faculdade de Direito. Muito obrigado. E espero você em breve aqui novamente. Obrigado, professor Ticiano. Obrigado pela audiência, pelos nossos alunos da FDCI. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Um assunto que a gente puder contribuir de alguma forma, eu vou estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. Maravilha, obrigado.